Muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto tê-los aqui naquela que será a primeira conversa fora da caixa, que é um novo ciclo de webinars promovido pela Ordem dos Economistas do Norte. O mote destas conversas, como o próprio nome indica, é muito, não é tanto ensinar, não é transmitir conhecimentos, é mais pôr-nos a pensar. O meu desejo é que daqui por uma hora, quando esta sessão terminar, todos nós levemos uma coisa para casa e dizer, pá, aqui a Ana Bruxado deixou-me a pensar. E mais do que pensar, deixou-me a pensar e talvez eu vá atuar. O propósito e o mote é de facto o questionar, o explorar e o criar. Em última instância, aquilo que nós queremos é agir, é criar, é atuar. E nada melhor do que termos connosco para esta estreia deste novo ciclo de conversas do que a minha querida colega, a professora Ana Bruxado. A professora Ana Bruxado eu coloquei aqui duplamente colega, mas eu acho que, entretanto, já descobri que é triplamente colega. É triplamente colega porquê? Porque é economista, como a grande maioria de nós, e obviamente que esta sessão está aberta a um público muito alargado, mas admito que a grande maioria sejam economistas. É colega porque somos professores universitários. E depois é colega porque a minha par, chamemos assim, na presidência de uma delegação regional. A Ana Bruxado é presidente da delegação regional do Centro e do Alentejo da Ordem dos Economistas. É uma professora extremamente reputada, é professora catedrática na Universidade Aberta, tem uma vasta carreira cá em Portugal, noutras instituições de ensino superior, assim como no estrangeiro, na Alemanha, em França, na China, na Coreia. Eu já tenho tido o privilégio de uma vez ou outra participar à distância em aulas que a Ana Bruxado está a lecionar nesses países e é sempre um gosto. E como investigadora está no top 2%, o que significa há 98% de investigadores abaixo da Ana Bruxado, num ranking da responsabilidade da Universidade de Stanford e da Elsevier. Exerceu funções como economista sénior na Autoridade da Concorrência, bem como na Comissão de Mercado, no Mercado de Valores Imobiliários. Ana, muito obrigado. Pode crer, e falo agora aqui com o coração nas mãos, é para mim uma honra enorme, um gosto enorme que seja a nossa primeira convidada, a nossa primeira convidada neste novo ciclo, e portanto eu vou-lhe passar a palavra e the floor is yours. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos os colegas, que cumprimento. Dou os meus parabéns e agradeço o convite à Delegação Regional do Norte, na pessoa do colega, o professor Carlos Brito. É uma grande honra participar nesta iniciativa, nas primeiras conversas fora da caixa da DRN. E, para este tema, como estamos próximos do fim de ano, a minha sugestão foi falar de macrotendências. Peço só para confirmarem se a apresentação já está visível. Perfeito. Estamos a ver bem, sim. Perfeito, pronto. E eu também ouvir bem. Então, Também. continuando. Next Global, as tendências que os líderes não podem ignorar. E começo um pouco por falar no ponto em que estamos em termos de etapas de globalização. Globalização significa uma interdependência crescente entre os vários países do mundo ao nível económico, do comércio, cultural. Passamos várias fases.
um grande impulso, em particular no pós-guerra, com o Plano Marshall, com o Bretton Woods. Assistimos de seguida a uma fase grande de liberalização, com o crescimento das economias emergentes, e aquilo se chama, de certa forma, o slow globalization, quando tivemos aqui choques externos como a pandemia. Primeiro a crise financeira e depois a pandemia do Covid. E atualmente fala-se no conceito de reglobalization. A reglobalization tem inspirado várias capas do The Economist. Um, é um fenómeno complexo. Aqui, Reinventing Globalization é se calhar o meu tema, minha capa preferida, porque de facto não se trata de parar ou andar mais devagar, trata-se de olhar exatamente para a forma, de colaboração entre países, entre empresas, diferente. E em que assenta a reglobalization? Eu sintetizaria em três pilares. Friendshoring, que tem como objetivo, de certa forma, uma proteção dos riscos políticos. Eu prefiro concentrar as minhas cadeias de abastecimento em parceiros que operam em países que, de certa forma, são aliados, partilham dos mesmos valores. A segunda, o nearshoring. De certa forma, eu quero ter fornecedores e quero ter parceiros comerciais próximos geograficamente, permite-me reduzir custos e aumentar a minha resiliência da cadeia de abastecimento. E por fim, no mundo atual que vivemos cheios de incertezas, o terceiro pilar é o risk, de certa forma, shoring. E o que é basicamente isso? Significa reorganizar a cadeia de valor, pensando em diminuir as dependências que existem, quer de fatores críticos para a produção inputs, quer de materiais energéticos, de tecnologia, e portanto eu quero aqui reorganizar para diminuir riscos, de certa forma, diversificando também. E, portanto, para terminar esta introdução, eu diria que a globalization significa uma nova fase da economia mundial, assente exatamente nestes três pilares. E como é que as empresas e os líderes devem olhar para o mundo e para os negócios num cenário de reglobalization? A minha proposta é analisar, de certa forma, aqui as macro tendências organizadas por blocos. Começaria com as macroenvolvente demográfica, de seguida a económica, a dos recursos naturais, tecnológica, política e por fim, cultural, que não poderia faltar no mundo global. E começo pela demografia, porque sem pessoas não há economia. Talvez o choque invisível das sociedades e das economias atuais seja a demografia. E eu convidava as colegas e os colegas a olharem para um mapa da distribuição da população a nível mundial. Vemos que mais de metade da população mundial está concentrada na Ásia. Aqui a China e a Índia são grandes blocos. A Europa no mapa mundo aparece relativamente pequena, está ali a azul. Os Estados Unidos também, que são a principal economia comparativamente com estes gigantes asiáticos, têm um peso baixo e, portanto, o que temos é uma concentração da população mundial na Ásia e um certo crescimento populacional no continente africano também. Portanto, é assim, são os dois grandes pontos. Para além da população em número de habitantes, é importante olhar também para a distribuição da população por faixas etárias. Portanto, aqui pensamos nas gerações, olhamos para uma Europa, de certa forma, com uma pirâmide etária que revela algum envelhecimento, e olhamos para a África e para os países asiáticos como países relativamente jovens neste contexto, pelo menos a generalidade, estes grandes. E, portanto, isto são dinâmicas populacionais diferentes
que vão criando desafios e oportunidades para as empresas. Mostra aqui, por exemplo, no retalho alimentar, aqui temos na Alemanha uma empresa que resolveu criar aqui as chat checkouts para combater, de certa forma, a solidão entre as pessoas que vivem sozinhas, de faixas etárias mais elevadas, e, portanto, aqui onde slower is better, onde pode ter alguém da mesma faixa etária, que a atende quando está a fazer as suas compras e pode falar um pouco. De certeza que se torna uma experiência mais emocionalmente envolvente com a marca e que gera satisfação e, portanto, valor aqui, que é o objetivo das organizações. Se olharmos para vários hotéis no mundo, aqui está o Evolution no Saldanha, mas encontramos outros exemplos, são hotéis tecnológicos muito orientados para as classes mais jovens, consegue-se identificar. As gerações estão a mudar muitos setores de atividade. Eu tenho aqui o exemplo do vinho. Portugal tem o maior consumo de vinho per capita, está fortemente enraizado na nossa população, mas há aqui, por todo o mundo, uma preocupação que a geração Z está a matar a indústria porque tem outras preferências. Portanto, a diversidade geracional é de facto um elemento que é importante ter em conta na definição da abordagem no mercado. Tem aqui outro exemplo de target população sénior, aqui no aniversário do Burger King. 70 years later, the fire still burning. Claramente é uma comunicação que tem como objetivo um target, talvez, de boomers, muito interessante. Como é que as marcas se vão adaptando. E aqui também, já que estamos no Food and Beverage, temos aqui o exemplo da Evian, que tem aqui, de certa forma, campanhas para toda a diversidade demográfica. E isso é interessante verificar como é que as marcas se adaptam. No setor do luxo, por exemplo, o Louis Vuitton lançou um jogo para os jovens, cliente, em que os pais são clientes já da marca, para manter um relacionamento e na expectativa que possam ser futuros clientes. Portanto, temos aqui população, diferentes gerações e diferentes pesos no mundo, e eu terminaria aqui com uma mensagem na população sobre os fluxos migratórios. Face a uma Europa que está, de certa forma, envelhecida, os fluxos migratórios vão aumentando, isso aumenta a diversidade demográfica e vai redesenhando também os mercados de consumo em termos de preferências. E este, se olharmos para os mapas, é um fenómeno global. Está aqui o crescimento dos fluxos migratórios na Europa, mas se olharmos para a América do Norte e para a Ásia, encontramos o mesmo crescimento, de certa forma exponencial, nos últimos anos, que resultam exatamente dessas estruturas, da estrutura etária envelhecida que temos. Bem, e passamos da democracia para a economia, a envolvente económica. Recentemente tivemos aqui uma grande notícia, que a economia portuguesa recebeu aqui uma classificação do The Economist como sendo uma economia com excelente desempenho, has sweet, has pastel de nata. Ahm, Eu não tenho chão. mas se olharmos um pouco para o crescimento no globo, ao nível mundial, o que assistimos é de facto a uma Europa com Eu não taxas de tenho chão. crescimento relativamente baixas, comparativamente a economias emergentes e até aos próprios Estados Unidos. Portanto, temos aqui dois ritmos diferentes e uma tendência de crescimento ou de taxas de crescimento que se tem mantido ao longo do tempo. Na região da Europa mais modesta e nas economias emergentes daquela Ásia um pouco mais superior. Agora eu convido a olharmos para o mapa da repartição do PIB no mundo. Tínhamos olhado para o mapa da demografia, onde se destacava, relembro, a China e a Índia, mas quando olhamos para o mapa da repartição do rendimento, ele é muito diferente. Temos os Estados Unidos, é a principal economia do mundo. De seguida temos a Europa. A Europa está ali, são os vários países da Europa à verde. Cada economia é pequena, mesmo a Alemanha e a França e o Reino Unido não são propriamente grandes, mas o facto de nós termos uma integração económica na zona euro coloca-nos no mapa mundial do PIB como uma potência em termos de rendimento. E depois temos a China,
que era grande em população e em termos de PIB global, se mantém, per capita não, porque existem algumas desigualdades, mas aqui mantém-se. E a Índia, que era grande em Uau. população, quase que desaparece. Portanto, é um país com imensas desigualdades populacionais. Há aqui três grandes blocos, claro: Estados Unidos, Europa, como um bloco, e a China. E estas dinâmicas de que estamos a falar até agora levam-nos a pensar onde é que está o centro de gravidade económica. Em 1980 estava a meio do Atlântico, mostrando aqui o domínio das economias norte-americana e europeia, mas atualmente está a deslocar-se para a China e para a Índia e para esses países todos asiáticos. Está a mover-se para a Ásia, porque temos uma grande concentração de população jovem, um grande potencial de crescimento, várias rotas comerciais, desenvolvimento tecnológico e também algum rendimento, como vimos no mapa mundo. Esta eu diria que é a grande tendência económica a que assistimos atualmente. O centro de gravidade económica está a deslocar-se. Está aqui um gráfico, há vários estudos publicados na literatura com modelos gravitacionais sobre este tema. Mas, quando falamos em rendimento, não poderíamos deixar de falar de desigualdades. E aqui temos, se olharmos para a repartição do PIB per capita agora no mundo, assistimos a realidades muito diferentes na Europa, na América do Norte e, por exemplo, nos países de África, que registram taxas elevadas de crescimento, mas muitos consumidores na base da pirâmide porque há elevadas desigualdades. Mas destacaria aqui que o rendimento é uma importante variável de segmentação e de olhar para os negócios. Eu posso crescer como empresa, vendendo a poucos consumidores no topo da pirâmide de rendimento, é o que as marcas de luxo fazem, ou eu posso crescer vendendo a muitos consumidores produtos value for money. E o que conseguimos ver, se olharmos para a Uber tem Uber Black, e se olharmos para o Brasil, temos a Uber na moto, que ainda é mais económica. Ou se olharmos para o mercado do vinho, podemos ter aqui os nossos vinhos de qualidade, de certa forma, aqui um bom vinho tinto, mas também temos um vinho na embalagem Tetra Pak, a um preço value for money. Portanto, são dois targets diferentes, um para a base da pirâmide e outro para o topo da pirâmide, mas há oportunidade de negócio e de acrescentar valor em todos os segmentos. Economia. O que é que assistimos? Os negócios, eles dependem muito das expectativas que são criadas e da percepção que as empresas têm sobre a sua envolvente, e o que assistimos atualmente é um crescimento da incerteza, nos negócios. O último fator, de certa forma, de incerteza tem sido a política do Donald Trump em matéria de tarifas e a sua característica por decisões ad hoc que não seguem propriamente um padrão. As economias, de certa forma, estão interligadas. Eu tenho aqui o indicador de confiança dos consumidores na área euro e dos Estados Unidos, preto, a área euro, azul dos Estados Unidos. Vemos que são próximos em termos de andamento. No entanto, numa perspectiva de longo prazo, corresponde a um cenário de pessimismo ainda atual, porque a média de longo prazo do indicador de sentimento económico de confiança é 100. O OCDE é baixo e, curiosamente, aqui na China, se olharmos para os consumidores, está bastante abaixo da média da OCDE e abaixo destes dois blocos da área euro e dos Estados Unidos. Partilho aqui, aproveito para partilhar alguma investigação em que fiz quando colaborava na CMVM, em que criámos um indicador de sentimento económico com base nas pesquisas no Google. Portanto, ligar aqui o sentimento económico à tecnologia e que serviu de base no Risk Outlook a alguns indicadores. Portanto, um, Google Search Data disponível aqui para todos. Ambiente demográfica, ambiente económica, propunha passarmos para ambiente natural. E começava com boas notícias para Portugal e para a Europa. Se olharmos para o cumprimento dos ODS, dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas, verificamos que o melhor desempenho está nos países da Europa. A Europa lidera
lidera exatamente o cumprimento destes objetivos. Portugal está na posição 16ª, julgo que podemos estar de parabéns, quando comparado com os Estados Unidos, lugar 46, e com a China, 68. Pronto. Claramente aqui os países de África têm outras, digamos, têm problemas aqui estruturais ainda e, portanto, muito aquém da satisfação destes objetivos. Olhando agora para as emissões, vemos que a China gera mais emissões com a sua produção do que a Rússia, Rússia, a Europa, a Índia e os Estados Unidos. É de facto a fábrica do mundo. Não só serve aquela população gigantesca, como também exporta para vários países e isso reflete-se aqui nesta componente ambiental, pesar negativamente. Para as empresas, as questões da sustentabilidade são também uma grande oportunidade. Eu destacaria aqui oportunidades de inovação, que respeita exatamente a gestão e ESG, que procura satisfazer preocupações ambientais, sociais e de governo. Equipamento adaptado, com vista à inclusão. Aqui temos um exemplo da herdade de Adiens, do Grupo Delta, portanto, foi criada pelo comendador Rui Nabeiro. A Delta é um exemplo fantástico nacional de respeito pelos princípios da sustentabilidade. É conhecida pelo café, conhecida pelo vinho, produzido na adega maior que foi desenhada pelo arquiteto César Vieira. Mas aqui o que temos é o alojamento. E reparem o que é que temos. Temos um barco que diz Alqueva, que já serviu para pescar, mas atualmente já não, já passou a vida útil e, portanto, transformou-se num alojamento maravilhoso para quem quer estar perto da natureza e ter uma experiência diferente. Ou mesmo com carruagens de comboio. E isto chama-se upcycling, dar uma nova vida melhor a produtos. E para quem, para as famílias que ficam nestes alojamentos, é uma experiência inesquecível de glamping, glamorous camping, campismo de luxo, que permite estar perto da natureza, mas com algum conforto. Outro conceito em que é a economia circular. Aqui fecha-se o ciclo. Temos aqui ténis da Adidas, em que eu posso comprá-los, corro, e depois eles são totalmente destruídos e os materiais utilizados para fazer os novos ténis. Portanto, há aqui imensas oportunidades de inovação e que têm imensa procura nestes países que têm maior respeito pelos ODS, porque isso significa também uma preocupação da população. E para terminar a nossa discussão sobre macro tendências no ambiente, temos de falar nos corredores energéticos e nos minerais raros. Esta é a nova estratégia dos recursos. A resiliência em termos energéticos é importante para os países, é importante para as empresas e para a sua sobrevivência e assegurar vantagens competitivas. E da mesma forma, se olharmos para a transição verde e a transição tecnológica, ela depende destas terras raras que reparem onde é que estão concentradas. Todos estes minerais necessários aos semicondutores, que são utilizados aos nossos smartphones, veículos elétricos, estão concentradas na China, no Brasil, na Índia, na Austrália, Rússia. Portanto, temos aqui o mapa digamos, dos novos recursos que são relevantes em termos de concorrência. Avançamos rápido e passamos agora para a envolvente tecnológica. Cada vez se assiste-se cada vez mais a uma adoção mais rápida de novas tecnologias. Vejam, por exemplo, temos aqui quanto tempo é que demorou, vamos ver aqui, o Instagram a ter 1 milhão de utilizadores? 2 meses e meio. E o ChatGPT? 5 dias. Portanto, cada vez há uma adoção mais rápida de tecnologias que estão a revolucionar a forma
como vivemos. A inovação tecnológica criou imensas oportunidades de diferenciação nas marcas. Durante muito tempo olhávamos para os produtos de luxo como sendo exclusivos, personalizáveis. A tecnologia permitiu personalizar produtos de grande consumo. Podemos personalizar os nossos ténis, podemos personalizar os nossos M&M's e até o rótulo de, aqui neste caso uma embalagem de, um rótulo de champanhe. Portanto, permitiram a personalização. Do ponto de vista da estratégia empresarial, assistimos aqui a tecnologia criou marketplaces globais que interligam bens, serviços e conteúdos digitais. Temos plataformas diferentes, digamos, por exemplo, na China e aqui e no Ocidente, elas são diferentes, mas abrem imensas oportunidades. Uma pequena PME na China que vende, pensar brinquedos para crianças, que visitei, o que é que fez? Não precisou estabelecer nenhuma parceria local, fez um contrato com a Amazon, concebeu os produtos de forma a respeitarem as regras, portanto, estamos a falar de produtos, algo regulado, brinquedos para crianças, as regras existentes no mercado, fez vários testes, ok, começou a vender na Amazon e para gerar procura contratou influencers nos mercados de destino para fazer a divulgação nas várias redes sociais. E, portanto, a forma de entrada nos mercados tornou-se para alguns bens e serviços tornou-se de certa forma mais rápida. A internacionalização tornou-se mais rápida. Para nós, consumidores, assistimos cada vez mais a uma digitalização do nosso tempo livre. Tudo o que fazemos tem tecnologia. Aliás, nem sei se quem consegue sobreviver sem, sem o telefone. O meu está aqui ao meu lado, apesar de não estar a utilizar agora. Mas de facto temos uma digitalização do tempo, daquilo que fazemos no tempo livre. Somos, de certa forma, procuramos informação em várias plataformas digitais. A forma, digamos aqui, para as pequenas e médias empresas, temos aqui imensas oportunidades de chegar a um grande número de clientes com gastos relativamente baixos, quando comparado com outra forma mais tradicional, como a presença, por exemplo, na televisão. Até temos virtual influencers, que não são reais, mas que divulgam vários produtos e serviços. E agora temos de falar na revolução que surge exatamente da inteligência artificial. Antes disso aqui, por acaso tinha aqui. A inteligência artificial vai alterar, eu diria que está associada aqui a uma nova revolução industrial. Permite um aumento da produtividade, permite automação de vários modelos de negócios. Ao mesmo tempo, pode gerar aqui alguns riscos regulatórios e éticos. É necessário gerar um equilíbrio entre a inovação e a proteção, exatamente destas questões. Mas se olharmos para, do ponto de vista das várias empresas, eu diria que é necessária uma requalificação. A inteligência artificial tem de estar presente nas escolas, não para substituir o trabalho intelectual e criativo, mas para acrescentar. E essa eu diria que é a grande dificuldade do ponto de vista da aprendizagem e da utilização. Mas, de facto, que vai permitir aqui ganhos de produtividade, esta palavra-chave na nossa economia, bem utilizada, grande, mas é necessário uma requalificação dos recursos para um bom uso destas ferramentas. Voltava agora ao consumidor. Ahm, a tecnologia criou novas formas de identidade. Cada um de nós tem a forma como se vê, um self, tem a forma como gostaria de ser, o self ideal, tem um extended self, de que fazem parte tudo aquilo que está relacionado com a nossa identidade. Pode ser o meu cão, pode ser o meu clube de futebol, pode ser o meu carro, pode ser o meu telemóvel. Não se podem ser separados da minha identidade, mas a tecnologia criou também a minha identidade virtual. Ao ponto de se criarem negócios, aqui temos os NTF,
que são criados com a tecnologia blockchain e são únicos. E temos aqui, por exemplo, o Marshall Mathers é o Eminem, que pagou 500 mil dólares, claro, é o Eminem, mas pagou 500 mil dólares por esta identidade visual que utilizava no Instagram. É um NTF, é um token, foi criado pela tecnologia blockchain e é único, mas esta é uma nova também forma que nós temos aqui são novos produtos digitais que estão a ser criados pelas várias marcas. A tecnologia criou também para as empresas novas formas de financiamento. Eu destacaria aqui a oportunidade que criou principalmente para PMEs, porque é exatamente isso permite financiamento nas fases de maior risco para empresas criativas, o crowdfunding, os vários empréstimos peer-to-peer, os initial coin offerings. Coloco aqui alguns artigos que escrevi sobre estas matérias, as fintechs de crédito, portanto, novas oportunidades para as fases em que o financiamento é mais difícil, a fase inicial e, portanto, permite apoiar projetos inovadores. Para terminar aqui, deixaria aqui o conceito, eu diria que é o tema do dia. Esta é a minha área de investigação atual, Figital. Me perguntar o que é Figital? É exatamente o que a palavra diz. É uma mistura de físico digamos, da parte digital e digital, do físico e do digital. Eu diria que não é uma transformação digital, isso é outdated, nós temos uma transformação digital, onde o consumidor percorre na sua jornada pontos de contacto com as marcas, que são humanos, a força de vendas, vêm dos mídia, a comunicação que é feita, têm um contacto na loja física, mas também têm uma dimensão digital. Vou dar exemplo, volto aqui a falar, vamos falar aqui de museus de chocolate e de vinho. Um exemplo que visitei em Colmar, na região de Estrasburgo, onde podia visualizar o produtor de vinho e aparecia um holograma, de certa forma, portanto, parecia alguém real, em que o produtor falava exatamente da experiência. Isto é totalmente diferente. Ou então, de uma bicicleta parada estática, em que, à medida que eu pedalava, me permitia ver as paisagens da região da Alsácia. Temos a componente digital com a física. Eu estou no ambiente físico, mas estou a ter esta experiência digital. Ou como agora temos aqui, pronto, várias posições 3D com óculos, e portanto, na experiência de compra é isso. Uma interligação entre vários pontos de contacto. Eu diria que o mundo atualmente é digital e que a economia é digital. Esta é a nova tendência, assim, trend. E pronto, e compartilhei a área em que estou a fazer investigação atualmente. Bem, mas a tecnologia também tem um dark side. E, portanto, para países, para empresas e para nós, como consumidores, a segurança digital e a literacia digital é muito importante. Depois da envolvente demográfica, económica, natural, tecnológica, passaria para a política. O mundo está dividido, de certa forma. Encontramos aqui vários blocos, várias reações. Eu falaria aqui Eu olho para os Estados Unidos e para a China e para toda a rivalidade que existe, como digamos, a procura por manter a primeira posição e a outra para lá chegar. Vemos aqui, a China proibiu o Google, os Estados Unidos ameaçam acabar com o TikTok, se bem que será muito difícil dada a penetração que tem na classe jovem. Mas, de facto, se olharmos para o mundo, e olhando para as perspectivas de internacionalização das empresas, vários países têm diferentes riscos. Temos aqui economias com muito risco. O mapa da democracia também nos mostra que, que de facto estamos aqui no oásis na Europa. Isto são realidades diferentes porque obrigam a uma adaptação. Uma empresa portuguesa que pretende internacionalizar-se para um mercado
com algum risco político, provavelmente deve procurar aqui procurar uma parceria e, portanto, e não entrar com os modos de exportação tradicional e com investimento direto estrangeiro. Passar aqui, talvez. Falaria aqui agora da integração económica, que eu julgo que é algo muito importante. Se nós olharmos, eu voltava a olhar para o mapa da população. A Europa não é muito grande no mapa mundo, mas em termos de rendimento, todos em conjunto estamos, digamos, aparecemos no mapa mundo porque estamos integrados economicamente. Isso é muito importante. O que significa para os vários negócios, para todas as liberdades que nós temos de circulação de pessoas, de bens, de capitais, as barreiras que não existem alfandegárias, a paz que é garantida pelo projeto europeu, eu diria que é algo muito, muito importante e voltaria, portanto, e referiria aqui, do ponto de vista dos negócios, para mim é um projeto fantástico, independentemente do que se diga sobre várias questões da Europa, do ponto de vista das empresas e da presença da Europa no mapa mundo, o nosso projeto é o que permite esta afirmação como potência mundial. E uma mensagem final, sobre aqui o ambiente político. Atualmente assistimos guerra, há muito, não houve tantos conflitos armados como no período pós-guerra. Existem aqui várias tensões, mas o próximo ano é um ano mundial de futebol. E o futebol tem essa característica, permite unir, é um jogo de união. E num ano tão especial em que, reparem, temos aqui jogos partilhados em países que têm algumas tensões, os Estados Unidos, o Canadá e o México, mas isto julgo que é uma mensagem de esperança e que será um motivo de otimismo. Para terminar, temos um ambiente cultural. No mundo global temos de falar de cultura. A cultura, eu costumo definir cultura como uma personalidade de um povo. A cultura, profundamente, tem impacto no nosso comportamento de consumo. O ideal de beleza é diferente no mundo. Se pensarmos na maquiagem, ou se calhar em Portugal, todos procuramos uma maquiagem que nos pareça parecer mais bronzeadas. Se estivermos na China ou no Japão, o mais branco possível. E, portanto, os chineses, de certa forma, acham muito estranho o português ir para a praia para ficar mais bronzeado, porque é algo que é negativo, é associado a classes sociais mais baixas e que apanham sol porque estão a trabalhar na agricultura, etc. Portanto, temos aqui visões do conceito de beleza diferentes no mundo. Choques culturais, quando temos um comportamento totalmente diferente e uma dificuldade de adaptação relativamente a outro contexto. Mas também temos diversas oportunidades de adaptação para as empresas. A gastronomia faz parte das preferências da cultura e colocaria aqui qual é o único país do mundo em que o McDonald's tem sopa no menu. Sopa de vegetais. Só podia ser Portugal. A língua é um elemento da cultura. A língua mais falada no mundo é o mandarim, depois é o inglês. E mostraria aqui que Portugal está na lista das línguas, ou melhor, o português está nas línguas mais faladas do mundo e voltaria aqui a falar do valor económico, cultural e comercial que tem a lusofonia. Muito importante. Como facilitador das trocas comerciais e de tudo o resto. Falando de culturas, somos tão diferentes e tão próximos. Como é que duas cores, o branco e o vermelho, podem ter significados tão diferentes em diferentes países? No Ocidente, uma noiva casa-se de branco. É o vestido tradicional. Significa pureza, significa paz, significa harmonia. Na China, o branco é a roupa dos funerais. Significa morte. O vermelho, para nós, significa paixão, significa sangue, significa perigo, pecado. Na China e também na Índia, significa sorte, felicidade e prosperidade.
e a roupa dos vestidos tradicionais das noivas chinesas é vermelho. E eu mostro aqui um exemplo fantástico de uma empresa portuguesa que vende um produto utilitário, o papel higiênico satisfaz uma necessidade utilitária, e que o transformou num produto hedónico, com papel higiênico colorido. A Renova deve ser a única marca de papel higiênico que está presente em eventos de moda, como o Portugal Fashion Week no Porto, com o Lisbon Fashion Week em Lisboa, e criou para o mercado chinês com muito sucesso papel higiênico vermelho, porque se adaptou às preferências em termos de cor. As bebidas são diferentes no mundo. Coloco aqui o vinho verde, destacando, é um produto português específico. Ah, na China temos aqui estes licores muito fortes, em França associamos ao champanhe, ah, em Cuba pensamos aqui noutras bebidas, na caipirinha no Brasil, portanto temos aqui vários elementos de cultura. E só para terminar, dois pontos sobre cultura que são importantes nos negócios. O conceito de tempo e o conceito de espaço são diferentes. Estar a ser pontual tem um significado diferente em África, na América Latina, na China ou nos Estados Unidos. Para sintetizar, vou dar um exemplo de uma fotografia do grupo que estava planeada quando eu dei aulas em Montpellier, onde tínhamos colegas de todo o mundo. A fotografia estava planeada às um quarto para as 10, porque começávamos as aulas às 10. Os colegas americanos foram às 8, tomaram um pequeno almoço na universidade. Os alemães às 9 já lá estavam. Como portuguesa, não queria ficar mal chegar 5 minutos mais cedo. E o colega da Colômbia não está na fotografia porque só chegou às 10:05. Portanto, este é um exemplo do que significa ser pontual. E nos negócios, não só o tempo é importante, mas o espaço. O conceito de proximidade é diferente em diferentes países. Ahm, Ninguém na China se agarra como nós nos abraçamos. E, portanto, quando planeamos uma reunião de negócios com empresários da China, temos de deixar pelo menos um braço de distância. Quando eu digo da China, da Nova Zelândia, porque o conceito de conforto, de proximidade é diferente e eu julgo que este é um elemento cultural muito importante. Coisas tão simples, tempo, espaço, cores. Os países são também diferentes. Deixaria aqui, temos aqui um gráfico com as dimensões de Ofsted, criou uma bateria de classificação dos países. Temos aqui a China e os Estados Unidos. Mas sem identificar, conseguimos perceber rapidamente que a China tem uma maior, digamos, tolerância à distância ao poder que os Estados Unidos. É uma sociedade coletivista, hum, e tem uma orientação, de longo prazo. Os Estados Unidos são mais individualistas, mas têm uma menor orientação de longo prazo. E eu falo aqui na orientação de longo prazo porque considero que é o valor cultural que levam a esta deslocação do centro de gravidade económica para a Ásia. Os países asiáticos têm baixa, digamos, aqui, têm uma elevada orientação de longo prazo. Apesar de não terem outras características, têm elemento positivo. E para terminar, deixaria aqui uma nota de riscos globais. Se olharmos no curto prazo, aqui temos do World Economic Forum, vemos que aspectos de tecnologia, misinformation, extreme, eventos ambientais extremos, conflitos armados são as preocupações, mas aqui no médio prazo, olhamos que está tudo coberto a verde. E, portanto, os grandes riscos que se colocam são riscos ambientais e estes riscos ambientais têm de ser olhados de forma sistémica. E, portanto, eu diria que a Europa e Portugal estão bem posicionados porque temos um bom desempenho nos indicadores de desenvolvimento sustentável. Portanto, uma frase para terminar. Os líderes que quiserem prosperar nos próximos ciclo global devem integrar a demografia, a economia, a tecnologia, a componente natural, política e cultural numa única estratégia, porque tudo o que analisamos hoje nestas conversas fora da caixa está interligado. Este é o fator crítico de sucesso no Next Global.
Muito obrigado, Ana, pela sua brilhante exposição. Deixou-nos certamente a pensar. Trouxe aqui muita informação. Eu realçaria este aspecto final. Na realidade, nós somos, provavelmente, desta audiência, 90% devemos ser economistas, mas na realidade, um bom economista não pode perceber só de economia. Como também se costuma dizer, se percebe só de economia, nem de economia percebe. Portanto, há essa mensagem que é muito relevante. Eu, entretanto, tinha passado uma nota no chat dizendo, pedindo o favor de quem quiser colocar questões, que as colocasse no chat, que isto, digamos, agiliza um pouco depois o tempo, porque há aqui um princípio que é não ultrapassarmos uma hora. Um bocadinho dentro daquela, enfim, bem, mais ou menos a alemão, não é? Portanto, é uma hora. Portanto, não é uma hora, não fica rapidamente 2 horas nem hora e meia. Pronto. Eu não tinha dito isto de início, mas na realidade estes webinars estão concebidos para uma hora, o que significa que temos cerca de 15 minutos. E Ana, eu vou-lhe colocar aqui algumas questões que entretanto me apareceram no chat. Há aqui uma pergunta muito pertinente, e vou lê-las pela ordem, do Paulo Pinheiro, que diz: poderão as grandes preocupações ambientais, e depois acrescentou irregulatórias, irregulatórias, na Europa, e eu até subentendo no espaço da União Europeia, estar a contribuir para o seu declínio económico face aos grandes blocos americano e chinês? O que é que nos tem a dizer sobre isto? Que opinião tem, Ana? Começaria por analisar dois pontos diferentes, o ambiental e o regulatório. No regulatório, sim. Como economista, nós falamos nos custos de contexto. As empresas portuguesas queixam-se dos custos de contexto e as empresas europeias queixam-se dos custos de contexto. Há regulação em excesso, é verdade. E a regulação mata a inovação. Este é um elemento. Se olharmos para o relatório Draghi, isso está escrito. Elevada regulação gera custos de contexto, que são um elemento negativo para o crescimento e nos colocam claramente eh, em desvantagem relativamente aos Estados Unidos e à China. Claro que é importante regulação para ter alguma proteção do consumidor, do investidor, a regulação é importante, mas esse é um custo de contexto e o diagnóstico está efetuado. Portanto, isso claramente é um aspecto muito negativo em relação aos Estados Unidos e em relação à China. Mas há outros fatores, eu diria, em termos ambientais, estas preocupações que temos são uma vantagem competitiva. Eu não digo no curto prazo, porque a questão da sustentabilidade é essa, corresponde a um crescimento no longo prazo. E, portanto, no curto prazo podemos ter alguns custos, no longo prazo eu diria que não, será uma vantagem. Agora, transições muito rápidas, com muita regulação, como por exemplo ocorreu no setor automóvel, colocou em causa aqui um dos setores, digamos, mais dinâmicos da indústria europeia, por exemplo, na Alemanha, sim, isso é negativo. Portanto, eu diria que são dois pontos diferentes. Mas há outros fatores, que têm de ser aqui tidos em conta, em particular isto que nós falamos na parte cultural na China. A China tem uma orientação para longo prazo. Os chineses são uma população que valoriza muito a educação. E esse é um elemento muito importante. Portanto, há outros fatores que têm aqui alguma influência. Mas sim, olhando, eu diria que ambientalmente é positivo as preocupações que temos. A regulação está feito o diagnóstico por PMEs, por governos, pelo relatório Draghi, que é aqui a grande inspiração em política económica nos próximos anos para a Europa. Obrigado pela partilha da sua opinião. A seguir temos eu diria, é um comentário do David Zamit, que diz, obrigado, para além de agradecer, obviamente, a sua excelente exposição, e diz, finalmente alguém que sabe falar, eu depois não percebo se é falar e bem da Europa ou se é falar bem da Europa. Mas Ana, quer enfim, fazer algum comentário sobre este, Falando- desabafo do David Sim, Zamit? eu olho para a Europa, é um projeto de paz, é um projeto de coesão. Considero que todos perdemos com o Brexit, porque o Reino Unido trazia bons governantes, de certa forma, e um poder negocial.
E se olharmos para o que era, digamos, eu ainda sou do tempo, digamos, eu já, já cá estou há muitos anos e, portanto, sou ainda do tempo em que se usava escudos. E, portanto, quando nós sentimos hoje, vamos pensar, vou até à China ou vou até à Suíça. Bem, tenho logo problemas com o meu roaming, com os meus dados móveis, porque se não desligo, tenho uma conta que é brutal. Portanto, do ponto de vista, não preciso andar a trocar notas. A primeira vez que eu recebi na China, tive de trocar, a converter o dinheiro em euros e perdi um balúrdio na conversão. E, portanto, do ponto de vista económico, há aqui elementos que são facilitadores. Há vários riscos. O que é risco cambial desapareceu, temos mais custos de comunicação e temos um mercado potencialmente onde circulamos livremente. Pensar nos jovens no Interrail. Eu olho para o projeto europeu como muito importante. Do ponto de vista geopolítico, é isso que nos permite estar no mapa mundo. Nenhum país na Europa, nem a Alemanha, nem a França, que são as maiores economias, faziam parte do mapa mundo se não estivéssemos exatamente neste processo. Com, digamos, tudo aquilo que se possa questionar sobre a burocracia, o processo de decisão, hum, se olharmos, digamos, o que é positivo e é inspirador deve manter-se. E, portanto, do ponto de vista geopolítico e económico, é importante. Era isso que eu queria aqui destacar. Pensar nas oportunidades que temos para viajar e tudo, para ensinar, para receber estudantes no programa Erasmus, para um intercâmbio. Portanto, aquilo que melhora em qualidade de vida das populações e o potencial que traz às empresas é gigante e permite a afirmação da Europa como um player global. Sim, sim, e Joana, e referiu aí muito bem, é preciso não nos esquecermos, a menina é muito nova, eu também não me lembro desta parte, portanto, apesar de ser um pouco mais velho, bastante mais velho, mas a Europa surge muito como um projeto de paz. A então Comunidade Europeia era muito um projeto de paz para evitar nova guerra na Europa e hoje parece que andamos tão esquecidos deste propósito, de um dos grandes propósitos iniciais da Comunidade Europeia, enfim, e que atualmente depois deu origem à União Europeia. Temos aqui uma pergunta muito interessante da Patrícia Palma, porque toca aqui em questões culturais, mas está ligada à questão da idade. Então E vamos é, lá. para além de lhe dar os parabéns, Ana diz, para ser eficaz, que diferenças devem existir entre a liderança e depois da geração Z, tendo em conta as expectativas desta geração, na China e nos Estados Unidos, tomando em consideração que estamos a falar de dois contextos culturalmente diferentes. O que é que espera um jovem da geração Z na China e nos Estados Unidos? Já agora não sei se quer acrescentar na Europa ou em Portugal em Se- particular. Posso aqui perguntar, se eu colocar esta questão aos meus estudantes na aula, o que é que quer fazer quando acabar o seu curso? Em Portugal ou na Europa, o estudante vai referir, quero ir trabalhar para uma marca. E temos aqui as preferências consoante os setores de atividade. Se eu perguntar na China a um estudante o que é que ele quer fazer, um estudante da geração Z, ele vai dizer: eu quero criar a minha empresa neste setor. E se perguntar nos Estados Unidos, o estudante quer ir para outro estado. E, portanto, aqui uma parte pode criar, eu diria que é uma mistura entre a Europa e a China. E, portanto, o que eu diria é que a geração Z na China tem um espírito empreendedor enorme, tem baixa aversão ao risco, orientação de longo prazo. E como a China, digamos, a única forma, ou melhor, a forma mais fácil de progressão no elevador social é com bons negócios na China. No casamento não há. Portanto, o rico casa com o rico, pobre casa com o pobre. Portanto, há aqui algumas barreiras. Mas eu posso criar, ter uma ideia de negócio interessante. Bem, até posso ter umas vacas e começar aqui a ter leite e uns queijos, mas o mercado é tão grande que eu posso ficar, subir no elevador social. Portanto, eu diria que essa é a grande diferença entre a escala de valores que aqui foi apresentada para os Estados Unidos e para a China, reflete aquilo que se podia encontrar na geração também.
na resposta às perguntas. Eu diria que isso é transversal a todas as gerações. Uma sociedade mais empreendedora do que eu. Portanto, eu diria mais empreendedora a China, depois os Estados Unidos e depois a Europa, na geração Z. Eh, temos aqui grandes desafios, não há dúvida. Há aqui uma pergunta colocada, eu não consigo identificar o nome, porque, enfim, a referência aparece como administração, enfim, administrador, não sei, mas eu vou lê-la, que diz, para além de a felicitar, a Ana, que diz três aspectos que me parecem muito importantes. No fundo, são três comentários. Ok. No fundo, são três comentários. Um, que é a militarização, a aposta na indústria da guerra, a identificação das indústrias perdedoras, eh, para não ficarmos presos no passado e desinvestirmos. No fundo, não é só criar. Há coisas que certamente vão deixar de existir e a Europa tem que deixar de apostar. E a redução rápida do Estado Social. Quer comentar estes três aspectos, por favor? Bem, o Trump tem este estilo de negociação ad hoc, mas ele tem muita influência. Ele basicamente foi o Trump que levou aqui um aumento de gastos na defesa na Europa, com a compra de, digamos, da indústria dos Estados Unidos. Porque se olhássemos para a indústria aqui, nós podíamos olhar para a defesa efetivamente como um investimento. Se eu, por exemplo, investir em equipamento militar que proteja os militares, mas posso utilizado, por exemplo, no combate aos incêndios. E ter exportado para essa finalidade, isso é investimento, mas nós vamos ter gastos e comprar. E, portanto, aqui o Trump, de certa forma, que teve influência e levou a isso. Mas eu diria que é inevitável, atendendo ao contexto atual. Digamos, é um dado que já está em cima da mesa, o aumento aqui do investimento em defesa. Resta saber se vai ser um investimento que gera valor acrescentado e pode ser exportado, se vamos só importar equipamento dos Estados Unidos, que é o que está em cima da mesa, e isso é negativo. Relativamente a que haja indústrias ganhadoras e perdedoras, eu diria que há algo muito importante. Agora vou entrar noutra questão, que é a questão de coesão territorial. Se olharmos para as várias regiões em Portugal, até o último artigo que eu escrevi era exatamente o poder das regiões. Cada região em Portugal tem, eu digo em Portugal, mas se olharmos para a Europa também encontramos a mesma coisa, tem a sua própria identidade e tem um conjunto de recursos e de setores de atividade onde tem vantagens, relativamente a outras regiões. Isto chama-se a especialização inteligente. E cada região em Portugal tem um relatório de especialização inteligente que identifica os setores de atividade que correspondem às indústrias ganhadoras, aquelas que permitem gerar maior valor acrescentado, maior produtividade e, portanto, vão permitir, digamos aqui, subir salários e gerar aqui uma, uma melhor qualidade de vida à população. Este é um elemento. E, portanto, basta olhar e implementar aquilo que está nos relatórios, nas RIS3 de especialização inteligente. Basta olhar, por exemplo, depois pensar aqui no turismo, que é tão importante em Portugal. Na Nazaré, eu tenho aqui a indústria, temos aqui um turismo ligado ao surf, natural ao desporto. No Algarve, sol e praia no verão e golfe na época baixa. No Douro temos a região demarcada mais antiga de vinhos do mundo, temos turismo de natureza, enoturismo e rural, e portanto, se olharmos para o Porto e Lisboa, temos aqui o setor dos grandes eventos e eventos de empresas muito importante. Este é um fator, portanto, este é um fator. Por outro lado, em relação às indústrias perdedoras, eu diria que aqui há também outra questão, porque durante algum tempo houve algum desinvestimento em alguns setores. Pensar aqui na agricultura, ok, não temos vantagens, vamos importar, que fica mais barato, mas depois há aqui a discussão que este elemento são elementos ou são setores que são estratégicos. Ou vamos importar deste país a energia porque nos fica mais barato, mas depois vemos que quando há aqui um problema, há um risco grande. E eu acho que isso está relacionado exatamente com o novo conceito de globalização que vemos atualmente. Portanto, é importante olhar para os setores que aumentam o valor acrescentado, mas também identificar aqueles setores que não podemos não ter vantagens, mas que são estratégicos. Pronto, assim, tentando sintetizar, eu diria esse elemento, mas para mim é algo que deve ser alavancado nas regiões. Porque, digamos, só crescemos como um todo se houver equilíbrio e coesão e não o contrário.
Isso leva à última questão, que é aqui também o estado, o estado social. Diria que hum, temos vários fenómenos, os fenómenos demográficos, como nós começámos, não é? Não há economia sem população, não há, digamos, economia sem população, sem demografia. Demografia tem imensas implicações no estado social. Claramente, as tendências que nós falamos demográficas, o envelhecimento da população e a necessidade de fluxos migratórios para Portugal e para os países da Europa criam aqui uma pressão, digamos, no sistema, que tem de ser acautelada. E depois, um desequilíbrio regional, o interior, o litoral, são outro fator que leva aqui a imenso, digamos, a problemas potenciais. Portanto, eu diria que olhando para tudo o que está aqui, o segredo está na coesão territorial. Portanto, se fala, existem planos e, portanto, o poder as regiões são muito, muito importantes. E, portanto, é importante ter mais exemplos, como nós temos a Stellantis em Mangualde, não é? A Delta, a Delta em Campo Maior. E outras empresas espalhadas pelo país, que não são propriamente nas regiões de Lisboa e do Porto. Obrigado, Ana. Nós somos muito alemães. Estamos exatamente em cima dos 60 minutos. Portanto, deixa-me aqui com um problema de consciência, porque apesar de tudo, esta é a minha faceta latina, que é, por um lado, quero cumprir o estipulado, e por outro lado, há aqui várias perguntas que foram colocadas e que seriam, não, são extremamente interessantes. Vamos fazer aqui uma proposta, uma promessa até, se me permitem. A nossa colega, a professora Ana Bruxado, vai responder de uma forma por escrito, depois mandamos para toda a gente, assim, só com uma ideia, não é nada, não é nenhuma dissertação nem nada, mas muito brevemente, porque na realidade eu sou muito preocupado com esta questão das horas e para não deixar de rapar. Antes de desejarmos a todos um bom Natal, antes de desejarmos a todos um excelente ano 2026, vamos fazer como nos debates agora presidenciais. A última palavra, obviamente, é para a nossa querida oradora e tem 30 segundos para nos deixar uma mensagem. Agradeço o convite da Direção Regional do Norte, a pessoa do nosso colega, o professor Carlos Brito, a presença de todas e todos os colegas, as questões e o debate que foi gerado sobre o Next Global, as tendências do futuro, e termino aqui deixando em meu nome pessoal, e também aqui da Delegação Regional do Centro e Alentejo, excelentes boas festas para todas e todos os colegas e um ano novo cheio de boas surpresas, muitos sucessos em todas as dimensões, pessoais, profissionais e até breve. Obrigado. Eu vou pedir a todas e a todos que se juntem a mim numa sala de palmas. Podem fazer fisicamente como eu vou fazer, ou então digitalmente, utilizando esses emojis que tem na vossa plataforma. Boas festas e bom ano. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Deus, tudo bom. Obrigada a Obrigada, todos. igualmente. Boas festas. Boas Boas festas para Natal. Obrigada. Boas festas também para todos. Obrigado, obrigado. Obrigada. Boas festas. Obrigado. Boas- Obrigada, obrigada. Boa tarde. Boas festas. Obrigada. Boas festas.